Olá, boa noite, tudo bem com você? Eu me chamo Renata Wolff e eu estou aqui para mais uma live do livro A Lei do Reconhecimento. Hoje é dia 6 de maio de 2025, mais uma terça, e eu estou aqui para nós fazermos essa live maravilhosa que tem transformado vidas. O livro A Lei do Reconhecimento, do pastor Mike Murdock, é um livro que transformou a minha vida. E por causa disso, toda terça-feira nós estamos aqui para falar de um capítulo do livro. E hoje nós vamos falar sobre o reconhecimento do dom predominante de outras pessoas. E quem vai ser hoje a nossa convidada especial e o nosso convidado especial é a doutora Joelma Amaral, de Minas Gerais, e o seu esposo Fabrício, que vão falar conosco direto de Nova Serrana. E antes disso, eu quero dar boa noite para você que entrou aqui agora, Adriana. Boa noite, Jéssica. Boa noite, Fabrício. Boa noite, Joelma. Já estão aqui. Eu vou convidar aqui já eles, mas antes de eu convidá-los, eu gostaria de pedir para você também, viu, Joelma, Fabrício, vocês que estão aqui, que vocês encaminhassem o aviãozinho para o maior número de pessoas que vocês pudessem, porque essa live vai ser tão importante. Você sabia que tudo que você precisa já existe? Só está aguardando o seu reconhecimento. Essa é a palavra-chave do livro A Lei do Reconhecimento. Tudo que você precisa já existe. Só está aguardando o seu reconhecimento. E hoje nós vamos falar sobre o dom predominante de outras pessoas. Por quê? Porque tudo que você precisa também está escondido em alguém. Então eu já vou chamar agora os meus convidados desta noite. Eu vou convidar aqui, ó, minha amiga Ale, meu amor, e Fabrício, meu amigo, esposo da doutora Joelma. Já mandei o convite para vocês. Vocês podem entrar aqui na live conosco. Olá! Tudo bem? De vocês. Boa noite, pessoal. É um prazer estar aqui. Boa noite, Joelma, querida. Boa noite, Fabrício. A gente que agradece o convite, viu, Fabrício? Muito obrigada. A gente que agradece, aliás, vocês terem aceitado o nosso convite para participar dessa live. Vocês que estão aqui nessa live, a doutora Joelma, nossa amiga, e o Fabrício, eles moram em Nova Serrana, Minas Gerais, e eles estão aqui para compartilhar conosco sobre o 15º capítulo do livro A Lei do Reconhecimento. E aquele ali que está do lado do Fabrício é o meu marido, né, amor? Oi, pessoal. Boa Boa noite. noite. Boa noite, Rê, meu amor. Boa noite, Fabrício. Boa noite, Joelma. É um Boa prazer noite. aqui participar e realizar essa live com vocês, viu? Muito obrigado por aceitar esse convite. Nós que agradecemos, Ale. Muito obrigado você e a Renata, né, por estar proporcionando esse momento aí tão especial e trazer também a palavra de Deus, né? Eu acho que é essencial para a nossa vida. Amém. Isso Queria aí. contar um pouquinho, Rê, de como a gente se conheceu, Ah, né? Foi na... é, não, primeiro eu queria que vocês se apresentassem, porque eu falei de vocês, mas eu queria que vocês se apresentassem e eu quero que você conte, sim. A palavra está com vocês. Então, eu sou Joelma, eu sou médica aqui em Nova Serrana, cuido da parte da beleza das pessoas, né? E eu gosto sempre de cuidar do interno e do externo, que é super importante, né? Para a gente poder levar Deus para mais pessoas. Então, nós somos aqui de Nova Serrana, é no interior de Minas Gerais, uma cidade que é conhecida por ser a capital do calçado, tá? Então, que as pessoas, a atividade principal das pessoas o sapato. E eu mexo na área, né, da estética, da dermatologia, da parte íntima. Prazer estar aqui, né? Como já falei. E eu trabalho
na área da saúde também, né? Desde 2020 montei uma clínica e também montei um plano de saúde. Hoje nós estamos aí com 19 profissionais na área da saúde já atendendo, Que legal. graças ao bom Deus, e estamos muito bem, sabe? A gente atende aqui com um poder aquisitivo menor. Então, a gente é caro, né, hoje em dia Que na saúde. bênção. Então, a gente vê ali essas pessoas que realmente demoram ali tempo para poder conseguir algum tipo de serviço, né, da saúde pelo SUS, e a gente consegue alcançar a vida deles ali e resolver em questão de dias ou semanas no máximo. Mas é muito importante isso. Um prazer estar aqui com vocês. Que legal. E aí, conta um pouquinho aí, Joelma. Então, de como a gente Então, se conhecia. a Renata foi um presente de Deus, né, na minha vida. Conheci ela na Estância Paraíso. Então, no programa Mulheres que Transformam, né, Renata? Deus transformou nossa vida. A pastora Ezenete, a Camila Vieira, a Ana Paula Valadão. Então, foi assim, foi uma honra para mim. E depois disso, você me colocou no grupo de oração, né? Fiquei muito honrada. E o nosso grupo também de leitura do livro, né? O reconhecimento, que hoje nós vamos falar do capítulo 15, né? Então, assim, foi uma honra te conhecer, Deus trazer amigos mais próximos, amigos na fé, para a gente estar aqui com a gente. Que bênção. Amém. Que Vamos bênção. Foi uma começar bênção então? mesmo. Vamos começar. Vamos lá. E Então, a gente hoje vai tratar do capítulo 15, né? Já são 15 sessões, 15 lives aqui, que nós nos dedicamos a tratar de assuntos dos mais variados, mas sempre como pano de fundo o reconhecimento, né, de algo que já existe na nossa vida e por nós não reconhecermos, segundo o livro, né, a gente perde, a gente deixa de usufruir dessa bênção que Deus já colocou nas nossas vidas. E na live de hoje, o pano de fundo é descobrindo o dom, especialmente das pessoas que estão ao nosso redor, as pessoas que estão próximas da gente. É lógico que nós, como o Fabrício começou mencionando a respeito de pessoas, né, da área da saúde, que infelizmente no nosso país não recebe um atendimento tão adequado, e a gente precisa também entender, né, descobrir essas pessoas. Mas vamos falar hoje das pessoas mais próximas, né? E você sabia que a resposta que a gente procura, às vezes está em alguém próximo a nós? Não é isso, Joel? isso. Então, assim, para mim foi muito. Eu acho que Deus, ele trabalha a gente para a gente conseguir falar mais sobre os assuntos. Então, esse livro, eu achei assim que Deus trabalha. Olhar mesmo o dom que tem cada pessoa, o que ela carrega, que com isso eu consigo aprender. Eu sempre fico vendo o que será que essa pessoa tem para me ensinar. Eu sempre vou para uma consulta e tudo e vejo, sabe? Umas pessoas você vê. Tem pessoa que está o tempo todo feliz. Então, cada pessoa traz um pouquinho disso para a gente. E o que eu vejo na minha prática mesmo. E muitas das vezes a gente não sabe reconhecer o porquê. Tem pessoas que ficam o tempo todo triste, mal-humorada, e a gente não entende o porquê. Então, tudo tem um sentido. Então, nessa passagem do capítulo 15, o que eu achei muito interessante, ele trabalhou diversos pontos com a gente, em relação ao nosso trabalho, em relação à nossa casa, à nossa amizade, como que a gente vai reconhecer o dom das pessoas nesse ambiente que a gente está. Então, uma situação que a gente passou, que eu falo com o Fabrício, falo muito com ele, por ele ser gestor, ele precisa entender muito, né, das pessoas também. Ele estava com dificuldade na contratação de um funcionário. E eu falei para ele, isso é importante você perceber o dom dela naquele ambiente de trabalho. Porque às vezes você está colocando a pessoa num lugar que não está favorecendo ela. Não que ela não seja ela não é daquele jeito, mas ela para aquele ambiente não está certo ela ser colocada ali. Então essa é a importância que na primeira passagem ele dá um exemplo de uma funcionária no ambiente de trabalho, né? Que a funcionária era muito alegre, então ela deixava o ambiente de trabalho animado, alegre. Quando ela saiu,
que ele percebeu que a falta dela ali deixava o ambiente triste. Então, essa é a importância. E do Fabrício aconteceu a mesma coisa. Ele não estava conseguindo identificar lá a funcionária naquele ambiente que ela estava. Então, aquilo estava gerando desconforto. Só que era só um olhar que a gente não estava conseguindo, que ele não estava conseguindo ver em relação a esse funcionário. Então, eu acho assim, dá para a gente, nesse capítulo 15, em todos os aspectos da nossa vida que a gente não está conseguindo enxergar, a gente tem que tirar essa venda, essa máscara, para entender qual que é o dom que aquela pessoa tem que eu posso usar ele ali naquele ambiente. É isso mesmo. Pode falar, Fabrício. É justamente isso, né? E aconteceu comigo na empresa, né? Como a Joelma comentou, é, de não saber entender, né, qual é o dom daquela pessoa e a gente colocar ela em função diferente. E isso acaba nos prejudicando, né? Como conta aí no livro, né, no capítulo 15, e sem saber. E eu acho muito importante hoje, depois dessa situação que eu passei, que a Joelma acabou de comentar, é que realmente a gente precisa prestar atenção, né? No tipo de temperamento de cada pessoa, né? Os dons de cada pessoa. Isso é muito importante para que a gente possa saber colocar ela em cada ponto, né? Eu vi uma live pouco tempo atrás de um pastor e ele estava falando muito a respeito disso, né? Imagina a gente colocar uma pessoa melancólica na porta de uma igreja. Ela vai ficar ali todo triste, em vez de receber as pessoas ali com alegria, com motivação. Você colocar uma pessoa melancólica ali na porta, ela vai ficar triste, abafada e tal. As pessoas vão ter desanimado de entrar dentro da igreja. Então, se você colocar uma pessoa mais animada, extrovertida, vem cá, entra aqui, vem conhecer a igreja hoje e tal, as pessoas vão ficar super animadas para poder estar entrando na igreja. Então, assim, realmente o ponto que a Joelma colocou, e também conta no livro, nesse capítulo 15, que realmente isso é fundamental, a gente saber identificar o ponto positivo e negativo de cada pessoa, a gente saber identificar aonde você deve incluir aquela pessoa, né? Como conta no livro. Uma pessoa que ele estava, ele gostava muito da pessoa por trabalhar muito tempo com ela, e ela não desenvolveu tão bem a função que ele colocou. Mas depois que ela saiu do emprego, que ele mandou ela embora, ele sentiu a empresa como uma funerária, né? Vazia, sem vida. Então, é o que a gente deve observar todos os dias, né? Na nossa vida aí cotidiana, de as pessoas estarem na nossa vida, não só nesse meio profissional, né? Acredito também que é no meio também emocional, né? Com as pessoas na rua e tudo assim. Isso aí. Antes de eu falar um pouquinho sobre isso que vocês acabaram de comentar, eu quero dar boa noite pro Pablo. Boa noite, Pablo. Boa noite, Vinícius, nosso primo. Boa noite, Fabiana, você que entrou aqui agora. Boa noite, Rose. Sejam todos bem-vindos a essa live. Não saiam, fiquem até o final, porque nós estamos falando sobre o livro A Lei do Reconhecimento, capítulo 15, que fala sobre o dom que existe em outras pessoas ao nosso redor. E aí, a Joelma e o Fabrício, eles contaram um caso que, que se resume assim, ó. Ninguém muda ninguém, né? A gente não consegue mudar a outra pessoa, mas a gente pode reconhecer o dom que Deus colocou, porque Deus colocou dentro de cada um de nós um dom. O Fabrício tem um dom que a Joelma não tem. A Joelma tem um dom que o Fabrício não tem. E o Alê comigo e eu com o Alê. Então, ao invés de eu ficar querendo mudar o Alê, eu tenho que aproveitar o que ele tem de bom, né? E no caso que a Joelma contou, essa mulher, o dom dela era o entusiasmo, era a alegria. E o patrão dela mandou ela embora, que foi o Dr. Mike Murdock, autor do livro. Ele mandou essa funcionária embora porque o arquivo não estava organizado da maneira que ele queria. Ele se irritou com isso e mandou ela embora. E tem um outro caso que ele conta também no livro que pode acontecer aí na sua casa. Ele conta que ele foi na casa de um amigo dele e a casa estava muito suja. E ele ia cozinhar nessa casa, né, gente? A casa, a cozinha, estava muito suja. E aí o
o amigo dele falou pra ele assim: a minha esposa não limpa a casa direito. Já faz anos já que ela fala isso, que vai limpar, que vai melhorar na limpeza, mas ela não limpa. E esse amigo, ao invés de criticá-lo, ele disse: mas o que ela faz de bom? Aí ele falou: ela dá gargalhada das minhas piadas, ela é super divertida, ela é minha parceira, tal. Eu falei: então, quanto que você ganha? Aí ele falou: eu ganho tanto. Falou: então paga uma pessoa para limpar sua casa, já que não é o dom da sua esposa, e vai se divertir com ela enquanto essa outra pessoa limpe a casa. Então, de repente, você fica brigando com a sua esposa, você homem que está aqui nessa live, fica brigando com a sua esposa para que ela limpe a casa, e o dom dela não é esse. O dom dela é outro, é a organização da casa, por exemplo, e não a limpeza, ou é se divertir com você, ela quer sua companhia. Então, a gente tem que aprender a identificar o dom das pessoas ao nosso redor para que a gente não sofra, porque se a gente ficar passando, se a gente passar a vida toda tentando mudar a pessoa ao nosso redor, a gente vai se desgastar, a gente vai sofrer e a gente não vai mudar, não é isso? Isso. A gente não vai mudar. E aí, é, foi um conselho maravilhoso que esse amigo deu, né, para essa pessoa. E pode ser em outras, Ação. pode ser outras coisas também, né, outra habilidade, né? Então, aqui em casa mesmo, eu tenho procurado olhar os dons do meu marido, que às vezes eu me irritava com algumas coisas, mas hoje eu tenho procurado olhar o que ele tem de bom e valorizado isso. O dom que Deus deu para ele é diferente do que eu gostaria que ele fosse, Mas, né? É. mas é importante, né? Você tocou um ponto importante, né? É, ninguém muda ninguém, mas por que, que nós desejamos a mudança do outro? Porque nós não percebemos a grandeza do outro. É, Quando a gente despreza o valor das pessoas e a gente coloca o foco, né, das pessoas que estão ao nosso redor, focado nas falhas dessas pessoas, ao invés das virtudes, a gente deseja que essa pessoa mude. Então, é. que você acha, que você entende, Joelma? Por que, que nós focamos sempre na falha, sempre no ponto Sempre no negativo, que para que a gente possa falta. desejar a mudança? É. Eu vejo muito que a gente tem que tomar cuidado, principalmente a mulher, porque a mulher, ela é muito mais emocional. O homem, ele é mais racional. Então, muitas das vezes, a gente cria muitas coisas na nossa mente que às vezes nem é realidade. É verdade. Teve uma vez que nós fomos num grupo de casais, que lá a mulher se sentia. Tinha umas mulheres falando: ah, eu acho muito ruim que o meu marido não arruma mala para viajar. Só que a mulher, antes do marido pensar em ir na viagem, ela já está arrumando a mala para ele. Então, depois, ela mesmo provoca essa briga sem ter necessidade. Então, a gente tem que tomar muito cuidado, a mulher sempre está vigiando, porque nós somos muito emocionais. Então, a tendência da mulher é criar uma coisa que nem existe, antes até mesmo de acontecer. Então, a gente tem que estar o tempo todo vigiando e pedir a Deus discernimento para a É. gente conseguir ver. Eu sempre peço em oração, Senhor, que o Senhor tire minhas vendas, que eu possa ver, porque muitas das vezes é mais fácil eu julgar outra pessoa do que eu ver realmente o que eu tenho que fazer. Então, a importância, né, das mulheres, da gente perceber, porque o inimigo, ele adora atuar nas mulheres, porque essa parte emocional da mulher, ela cria-se uma tempestade em copo d'água sem nem existir. Então, a gente tem que estar sempre vigilante, orar, pedir muito a Deus para tirar essa venda, que muitas das vezes é a gente que não está percebendo, não está conseguindo ver que a gente mesmo está provocando. Saber pedir o marido, às vezes quer pedir alguma coisa para o marido, né? Tem que ver até a hora que vai pedir, que não é todo momento. Então, você está sempre atento aos sinais. Eu sempre falo isso, que a gente, mulher, tem que ficar assim, atenção redobrada, porque o homem é mais racional. Então, muitas das vezes ele pensa antes, ele, ele domina mais a situação. Eu tiro muito isso
com o Fabrício. Eu vejo, quando eu tô vendo que eu tô muito emocional, aí eu fico pensando assim, como será que ele ia agir nessa situação? Fico tentando pegar, ponderar um pouquinho do racional da parte, né, dele, assim, porque a gente sempre vai, um vai completar o outro. Então, se tá tendo brigas, discussões, é porque você não tá conseguindo equilibrar esse lado. Porque sempre o que eu tô sobrando emocional tem que vir e neutralizando com o racional do masculino. Ó, antes do Fabrício falar, eu quero falar uma coisa que veio ao meu coração agora, quando a Joelma falava sobre a mulher fazer tudo e pular na frente do marido, né? Mas antes de eu falar, eu quero dar boa noite para minha mãe que entrou na live. Boa noite, mãe. Fique aqui até o final que vai ser benção essa live, viu? Uma honra a sua presença aqui. É muito interessante isso, como que nós, eu penso que eu vou falar algo muito forte aqui agora, mas como que nós, mulheres, eu não vou falar por todas, mas se você que está aqui nessa live se identificar, né? Eu vou falar por mim, mas eu acredito que você vai se identificar. A gente quer ser Deus na vida do nosso marido, né? A gente subestima a capacidade deles, a inteligência, a gente subestima os dons que Deus deu para eles, que Deus deu dons para eles diferentes do que deu para a mulher, mas muitas vezes nós queremos que eles façam e ajam da maneira como nós queremos e não da maneira como eles querem, né? Então, a respeito de fazer mala, a respeito da roupa, eu mesma sou assim com a Lei, né? A respeito da roupa, até que da roupa quando o marido te autorizar e ele te entregar, com a Lei fala assim, eu vou deixar você dar palpite porque você opina e fica mais bonito do que se eu me arrumar sozinho. Então ele permite, mas tem marido que não gosta. Então você, mulher, tem que aceitar se o seu marido quiser sair de xadrez com listrado. Por quê? Porque isso é ele. E eu acabei de vir de um retiro onde o pregador ele disse assim: deixa o seu marido pagar uma fortuna de água com o vazamento da máquina de lavar, ou deixa ele pagar uma fortuna de energia com a com alguma coisa que tiver errado na parte elétrica, mas não faça você. Tem papéis que não é teu, tem papéis que é do homem, mas porque ele já está acostumado que você pula na frente como um machão para fazer, ele não vai fazer, né? E sendo que isso Deus que tem que tratar com ele, Deus quer tratar com ele, né? Assim como tem papéis da mulher que nós estamos deixando de fazer para fazer papéis que não são nossos, né? Então você que está nessa live aqui hoje, começa a sondar o seu coração, né? Porque eu sondei meu coração e eu vi que muitas vezes eu estava até na porta da minha casa, não deixando Jesus entrar. Eu queria ser Jesus na vida do meu marido, na vida dos meus filhos. Eu queria fazer isso, eu queria fazer aquilo, eu queria fazer aquilo, sendo que Jesus só quer que você faça aquilo que ele confiou na sua mão, o dom que ele deu para você. Então, quando você sabe o que Deus te deu como dom, você tem que fazer só aquilo. E eu tenho procurado fazer isso aqui em casa. Sabe, eu fico lembrando ele em amor. Amor, olha, a máquina de lavar tá vazando. Aí no outro dia, amor, olha, a máquina vai vir uma conta alta de água, mas você precisa mandar arrumar. E assim, só que se fosse antes, eu não ia falar pra ele, amor, a máquina tá vazando. Eu vi que a máquina tava vazando, eu já ia dar um jeito de ligar pra alguém pra arrumar a máquina. Ou seja, eu não tô deixando o meu marido desempenhar o dom que Deus deu pra ele de ser o sacerdote da casa, de ser o homem da casa, né? Então, na hora que você falou da mala, é diferente, vocês que estão aqui na live, de quando o teu marido te autoriza, né? Ele fala assim, amor, eu quero que você me ajude a arrumar minha mala, ou amor, eu quero que você tenha aí o contato do moço da máquina, você pode ligar para mim. Existe um acordo, mas você pular na frente e querer ser o homem da sua casa, esse não é o dom que Deus te deu. Parabéns, Renata, bem lembrado. E quero mandar um abraço aqui, né, para o Paulo e para a Jaqueline, que está aqui, é amigo nosso aqui de Nova Serrana. Prazer, né, tá aqui com vocês e você está aqui com a gente. Boa noite, Mas a Adriana comentou uma. Jaqueline, boa noite, Paulo, amigos dos nossos amigos, são nossos amigos também. Isso aí. Mas a Adriana comentou uma coisa bacana aqui, Renata, sobre o equilíbrio na relação, né? A mulher tem que entender justo isso que você está falando junto com a Joelma,
A mulher tem que entender que ela não é mãe do marido, ela tem que entender que ela é esposa. E ela se encaixar nisso realmente e como uma esposa, né? É na Bíblia, tanto é que vem escrito, né? A mulher inteligente edifica a casa, a tola destrói. Então, a mulher tem que ter realmente essa sabedoria, essa perspectiva de visão, de entender que o lugar dela não é como mãe, não é ali ficar o tempo todo, como você mesmo mencionou, né? Uma torneira ali quebrada, um vaso vazando, ou um problema de energia, uma lâmpada para trocar, uma simples lâmpada para trocar. Não, mas ela vai lá, em vez de ela fazer aquele tipo de serviço e querer tomar conta de tudo, ela realmente chama o marido, ó bem, vem cá, vem me ajudar aqui, que eu preciso de você. E isso a gente costuma pensar, né, Ale, até é um tipo de orgulho, né? Às vezes a pessoa querer tomar para si só tudo e querer fazer tudo sozinho. E isso acontecia muito aqui em casa, né? De às vezes eu querer fazer tudo, ou a Joelma querer fazer tudo, e um não querer, né, compartilhar com o outro, com medo de incomodar um ao outro. Mas a partir do momento que eu e a Joelma começou a entender isso, que estava prejudicando, e a gente começou a se aproximar mais e pedir mais ajuda um do outro, e as coisas foi aproximando e foi favorecendo, sabe, em nossa relação e tudo. E isso vai trazendo mais aproximação, né? Comigo e com a Joelma aconteceu isso, porque a gente começou a ficar mais amigo, mais dependente um do outro, e é o que Deus quer, né? É o que a gente realmente seja dependente um do outro, porque a partir do momento que se casa, se torna uma só carne. Então, é o que está escrito na Bíblia, é o que Deus quer de nós. Então, que realmente a gente seja dependente um do outro. Não que um comece a fazer uma coisa com medo de preocupar o outro, de querer tomar tudo para si próprio. Esses são dois pontos, né? A gente passou, então, o primeiro ponto, né? Que a grandeza, ela está perto da gente, né? Por meio de uma outra pessoa, mas essa grandeza, ela precisa ser reconhecida. Nós falhamos no reconhecimento. O segundo ponto que esse capítulo toca é que Deus esconde respostas em pessoas comuns. Quando Deus decide abençoar, ele envia uma pessoa, normalmente. E quando nós falhamos, e às vezes a gente ora por uma solução, e essa solução, ela está o quê? Encarnada na pessoa que te ama. Está na frente, representado na pessoa que serve você, na pessoa que mora com você. Então nós precisamos abrir os nossos olhos. Por quê? Porque a solução do teu problema, homem, a solução do teu problema, mulher, marido, mãe, filho, está na pessoa que ama. E você precisa enxergar essa grandeza. É mais ou menos por aí, né, Joel? Isso. Antes da Joelma E falar, deixa eu só falar um negocinho. Esqueci. Não esqueci, não. Que o Alexandre estava falando que o que a gente precisa está escondido em alguém. E antes da gente começar essa live, nós nos reunimos, nós quatro, para orarmos. E aí nós comentávamos, o Fabrício levantou uma questão, que uma das coisas que nos impede de enxergar isso no outro é o orgulho, né? É o não dar o braço a torcer, né? Então, Joelma, se você puder falar um pouquinho sobre isso, quero dar boa noite também para minha filha Manu, que está aqui na live. Boa noite, Manu, te amo. Fala um pouquinho aí sobre o orgulho, porque você falou já sobre a cegueira, né? Que muitas vezes os nossos olhos estão vendados. Mas também tem a questão do orgulho, né? Se você quiser falar sobre isso, Joelma e Fabrício, é interessante, é um ponto muito você quer importante para abordar começar aqui. falando, Fabrício? Sim, sim. Que nem eu estava mencionando mesmo, né? É sobre o orgulho, o que tanto fere a gente, né? E uma das coisas hoje que mais fere a gente é o orgulho, da gente não procurar a ajuda da nossa esposa, de não compartilhar. Às vezes, né, que nem o Ale realmente falou, e uma coisa muito interessante, é que às vezes está do nosso lado, né, a nossa resposta. Então, né, na sua esposa, no seu marido, quem tiver aí, né, esposa que estiver escutando e tal, é o que está do nosso lado ali, é o que a gente, a resposta que a gente precisa, né? Várias vezes, né? Quantas vezes que eu, para decidir uma situação, né, na clínica ou no plano de saúde que temos aqui em Nova Serrana,
E a Joelma veio com uma resposta, né? E a resposta que eu estava procurando horas e horas e não encontrava. E estava ali do meu lado, a Joelma trazendo para mim. E foi falta pelo meu orgulho, em vez de chegar perto dela e falar, ô Joelma, o que que você acha a respeito disso? O que que você pensa a respeito disso? Então, eu acredito muito nisso, né? A partir do momento que eu terminei e acabei com esse meu orgulho de procurar a Joelma mais, de saber sobre a opinião dela sobre as empresas que a gente tem, e ela começou, as coisas começaram a ficar mais nítidas, as coisas começaram a ficar mais claras. Então, essa é a visão que eu tenho, né, sobre o orgulho, é porque a gente às vezes querer resolver tudo sozinho, né? Falando em questão de casal, né? Eu acho que isso não é legal, eu acho que não é o que Deus quer pra gente, né? Porque Deus quer harmonia, quer alegria entre o casal e quer que um realmente complemente o outro. Ou seja, não pedir ajuda é uma das maneiras do orgulho. De Justamente. estar sendo orgulhoso, né? E uma das coisas que eu percebo também, antes, eu não tinha essa dimensão, que eu não achava que eu tinha orgulho, né? Mas que eu comecei a fazer oração, porque muitas das vezes o casal fica como se fosse uma competição, né? O marido não quer escutar a esposa, mas ele escuta alguém, tipo um colega dele. Se o colega falar, escuta. Muitas das vezes eu até vejo as pessoas também, mulheres, comentando em relação a isso. Então, comigo aconteceu da seguinte forma: eu comecei a fazer muita oração e pedir a Deus para tocar meu coração, para eu ver as coisas que eu não estava conseguindo ver, principalmente em relação ao orgulho, porque eu não via o Fabrício como um marido, ficava parecendo que era uma pessoa, como se a gente estivesse competindo, uma forma de orgulho, né? Então, a partir do momento que eu fui pedindo a Deus para quebrantar meu coração, eu consegui entender o quanto eu estava sendo orgulhosa, que eu queria passar por cima de tudo, não aceitava opinião. Então, muitas das vezes, a gente não fica orgulhoso e não tem a capacidade de enxergar, de escutar a opinião do marido, que é a mesma que outra pessoa te fala, só você que não está sendo capaz de escutar. Então, foi com muita oração e eu aconselho a todo mundo, acho que a gente tem que fazer muita oração pelos casamentos, né? Pedindo a Deus, principalmente pelo nosso marido, que talvez a gente faça oração para os filhos e não faz para o marido. É interessante, né? A gente se pega assim, nossa, eu não estou fazendo oração para o meu marido. E é uma das pessoas que mais ajuda a gente, né? Que Deus colocou como um presente na nossa vida, os relacionamentos, o casamento, para ser aquela pessoa que vai estar ali com a gente em todos os momentos. Então, é a pessoa que precisa de mais oração, né? Para poder aguentar a gente os temperamentos da mulher, que cada dia a gente está de uma forma. A gente também, em relação às nossas amizades, os nossos amigos, a gente não ter orgulho de poder escutar o que eles têm para nos falar, porque muitas das vezes a gente não consegue ver realmente como a gente está sendo, né? Eu achei esse capítulo 15 maravilhoso, porque ele abordou os temas em relação à amizade, a relacionamento É o e a nosso ambiente de trabalho. trabalho. Então, eu achei assim que ele fez englobou todos esses aspectos que a gente tem, né? Envolve todo do nosso dia a dia. E ele até fala que os 4 segredos para fortalecer a Isso. amizade. Eu vou ler aqui para vocês. Ó. O número 1. Tudo que você precisa ou deseja está escondido próximo de você. Será que você está sendo capaz de ver, né? Está tão próximo. Será que a gente está conseguindo? Será que o orgulho está deixando a gente ver? 2. Aquilo que você respeita se voltará para você. Então, é aquele respeito que a gente tem que ter com o próximo. Não é por status, né? Por classe social, por cor de pele. A gente tem que respeitar a todos da mesma forma. 3. Quando Deus decide abençoar, ele vai colocar uma pessoa em sua vida. Então, são os anjos, né, que vêm em nossas vidas. A gente pedir, fazer muita oração para Deus mostrar para a gente, né? Desde um funcionário que a gente tem em casa, que são as pessoas que estão mais próximas. Será que elas estão nos abençoando, nos aproximando de Deus ou nos afastando? E 4. Alguém capaz de abençoá-lo sempre o estará abençoando. Então, assim, Deus tem trabalhado maravilhosamente na minha vida, que ele mudou, assim, desde a minha manicure
até a pessoa que me ajuda em casa. Deus tem me abençoado, porque nas orações eu sempre peço a isso, sabe? Peço que Deus coloque pessoas do Senhor na minha vida, a pessoa que trabalha com o meu marketing, todos, que para mim tem me engrandecido tanto falar de Deus, tem sido tão importante esse crescimento espiritual. Então, eu acho muito importante esse, né, que o amor é o mapa, é o segredo para a gente chegar nessa vida espiritual desenvolvida, mais próxima de Deus. Então, essa importância da gente estar vendo e colocando Deus em primeiro lugar. É isso que a Joelma está falando a respeito de que nós devemos orar para Deus colocar pessoas, as pessoas certas na nossa vida. É muito importante mesmo. Eu tô nesse mesmo ambiente, as pessoas que Deus manda para mim, para fazer a mudança de uma casa para outra, a pessoa que vem organizar a personal organizer que eu contratei para organizar a casa. Até ela tá aqui hoje, Jéssica, um beijo, Jéssica. A funcionária de casa, a pessoa que nos ajuda aqui, né? A gente tem orado por isso, e Deus tem colocado pessoas, verdadeiros anjos mesmo, enviados por Ele para estar próximo a nós, né? Por quê? Porque a Bíblia diz que a boca fala do que o coração tá cheio. Então, com certeza, essa pessoa que estará do seu lado, se ela tem os princípios e os valores de Deus dentro dela, ela vai transbordar na sua vida e na minha vida, né? Lá em Campinas mesmo, a gente tinha duas que nos ajudavam lá, a dona Ana, a dona Edna. Um beijo para as duas. Aqui de casa, a Vitória. Elas são mulheres de Deus e quando elas nos veem com algum desafio, elas nos convidam para fazer uma oração, né, amor? A dona Edna sempre fez isso conosco. E isso, assim, é um dom, né? O dom do amor, o dom do cuidado. Então, além da gente reconhecer isso na vida das outras pessoas, nós temos que orar, né? Porque também a palavra de Deus fala que a gente não recebe porque a gente pede mal, né? Mas o que Não é que sabe você tem pedir. pedido? Exatamente. Você tem pedido isso, né? As pessoas, todo lugar que eu passo, eu tenho mudado bastante cidade, as pessoas falam assim: "Ixi, tá tão difícil arrumar uma pessoa para ajudar você, né, na sua casa, mas graças a Deus, a gente não tem tido essa dificuldade, mas a gente pede para Deus, Deus envia os seus anjos, envia pessoas aqui para colaborar conosco, mas para a gente também colaborar na vida dessas pessoas, né? Hoje a gente está com a Vitória aqui em casa, uma menina maravilhosa. Então, assim, é isso, né? E aí também ele fala, aqui no finalzinho, o que que nos impede de enxergar o dom em outras pessoas? Quer falar, amor? O que que impede da gente enxergar esse dom, né? O que tem nos impedido? O que tem impedido a mim e a você de enxergar o dom em outra pessoa? Ele comenta, né, primeiro, que quando você não enxerga o dom, é porque há uma distração. É uma distração. E ele cita aqui, né, a distração da obsessão com falhas alheias, né, que foi falado, né? Você Uhum. foca na falha, você foca no ponto negativo da pessoa e você deixa de observar a grandeza dessa pessoa, ou os pontos positivos, as virtudes. O segundo é uma rotina pesada, uma rotina cansativa, que você está tão cansado que você não consegue perceber no outro a virtude. Você chega no momento, no ápice lá, né? Normalmente o homem, né? Que chega cansado em casa e aí não consegue perceber a virtude do filho, não consegue perceber como a mulher também foi valorosa naquele dia. Então, a rotina pesada também é uma distração. O capítulo também trata da falta de escuta ou empatia. Você não consegue se colocar na posição do outro. A mulher não consegue se colocar na posição do marido que trabalhou o dia todo, com vários problemas, às vezes não consegue a solução naquele momento exato, não consegue ter essa empatia, chega em casa
você chegou tarde, você trabalhou muito, você não me dá atenção, não consegue entender que o homem também tem essa dinâmica do dia de sair para caçar, né? O predador, né? E também, e aí é um ponto especialmente vulnerável na vida do casal, é a falta de respeito e admiração. Quando você deixa de enxergar os pontos positivos, obviamente você começa a faltar com respeito, você começa a perder admiração, e isso o capítulo traz muito, né? Como essas distrações. E aí ele encerra esse ponto falando assim: se você falha, significa que você não tem discernimento. E se você não tem discernimento, segundo a palavra de Deus, você não tem sabedoria. Né, Joel? Mais ou menos por aí, né? É, assim, eu achei que é o que a gente vê muito, né, nos casais, que muitas das vezes as brigas, né, as discussões, todas se iniciam por isso. O homem não conseguir ver na mulher, né, que às vezes tem mulher que fica só em casa, que não trabalha fora, e a mulher também não entende que o marido chegou cansado. Então, esse, muitas das vezes, são os motivos pelos quais, que são motivos fúteis, né, para iniciar uma discussão, que a partir do momento que vai todo dia acontecendo, vai esfriando o relacionamento, você vai perdendo a admiração. E o casamento, ele, as pessoas, né, o marido e a mulher precisam estar conectados, né? Precisam um valorizar o outro, um respeitar o outro, para eles ter um relacionamento saudável, com respeito. E nós, a todo momento, a gente tem que ser exemplo para os nossos filhos também, né? Então, o casal não ter discussões próximas aos filhos. Então, a importância do casal estar bem engloba isso tudo, né? Saúde física, mental, a valorização, né, de ambos. Então, é muito importante ter a gente conseguir ver, né, valorizar o parceiro. Ó, e tem uma coisa que ele fala aqui no livro também, eu já vou passar a palavra pro Fabrício. Amém. Ele fala assim, ó, que não existem todos os dons numa pessoa só. Então, de repente, você, mulher que tá aqui, deseja que o seu marido seja um super marido, deseja que ele tenha isso de virtudes, de dons, de habilidades, né? Que ele seja o super-homem, isso não existe. E vice-versa, né, marido? Você quer que a sua mulher trabalhe fora, cuide da casa, limpe a casa, faça comida, cuide dos filhos, fique sempre linda e cheirosa e arrumadinha para você. Então, assim, não existe todos os dons dentro de uma pessoa só, né? Porque não existe um perfeito. O único que foi perfeito, ele morreu na cruz e ressuscitou por cada um de nós. Só ele foi perfeito. Então, o que que nós devemos fazer mesmo? Pedir para Deus, orar e também parar um pouco nessa vida corrida, né? Para observar os dons que a pessoa tem, né? E também isso a gente pode abranger para os nossos filhos, né? Às vezes a gente exige que um filho seja igual ao outro, né? E ele não vai ser, né? Ele não vai ser igual ao outro, porque um filho tem um dom, o outro tem outro dom, né? Cada um eles não são, eles são únicos, né? Eles são diferentes os filhos, né? Também os nossos pais, né? Às vezes a gente exige algo deles que eles não podem nos dar, né? Por quê? Porque eles têm um dom diferente daquilo que a gente gostaria que eles tivessem. Então, é muito sobre nós mesmo, né? É muito sobre nós respeitarmos o outro, sobre nós respeitarmos as virtudes que o outro tem, o dom que o outro tem, né? Eu e o Alê mesmo, a gente demorou bastante para chegar nesse equilíbrio, né? Porque eu tenho um jeito de ser completamente diferente do Alê, né? Eu sou agitada, eu sou a que fala mais, eu sou é, a otimista, eu sou a focada no resultado, eu sou muito rápida e se eu não observar, eu atropelo ele, né? E ele é totalmente diferente, ele é meticuloso, ele gosta de planejar as coisas,
de pensar antes de tomar a decisão. Então, no começo, eu achava ele lerdo, ele lento, onde já se viu, porque não faz as coisas mais rápidas. Então, assim, todos os dias. Isso é uma construção, né? Graças a Deus, eu já diminuí muito e hoje eu louvo a Deus pela vida dele, porque ele me ajudou a parar para olhar para mim, porque do jeito que eu era insuportável e do jeito que ele era também não dava. Então, ele teve que subir um pouco e eu tive que descer um pouco para a gente encontrar esse meio do Equilíbrio, né? Esse caminho, equilíbrio. né? Renato, você está Mas falando uma... tudo a gente tem que olhar para nós mesmo, né? É que o ser humano caiu alguém, gente? Não, Eu, não, eu não. tava falando? Não? Não. Não, É que não. o ser humano é o que nós falávamos no começo da live, né? Nós não tiramos as escamas dos nossos olhos, mas sentamos em cima dos nossos defeitos e ficamos apontando para o outro. E é isso que eu tenho trabalhado muito em mim, né? Todas as vezes que eu falo alguma coisa pro Ale ou para alguma das minhas filhas, eu pergunto para mim: mas será que você também não faz isso? Mas será que você também não é assim? Né? Que falta de amor, que falta de empatia, né? Será que Jesus agiria dessa maneira? Então, assim, é tanta coisa que a gente tem que trabalhar em nós, né? Meu Deus. Diariamente, né, Renato? E você falou uma coisa Diariamente. interessante sobre o Alê, é a mesma coisa que acontece comigo e com a Joelma, por isso que Deus é perfeito, né? Ele nos completa, né? A balança ali, né, né, Alê? E acontece a mesma coisa comigo, né? Eu sou esse agitado, quero as coisas para ontem. E aí a Joelma, a minha contadora, ela costuma brincar, é a pessoal mais antiga aqui da cidade, né? Que é a Destaque Contabilidade, fazendo uma propaganda aí. É isso aí. Mas aí o que acontece? Ela costuma falar que eu sou o balão ali, aí, ó. Eu sou o balão, aquele balão querendo voar e voar, e a Joelma, aquela menininha segurando o balão, que se deixar ele vai embora. Aí a Joelma fica sempre Não me sabe para segurando. onde, né? Não sabe para Não, onde, né? Às vezes não sabe para governando. onde. Mas eu fico pensando, Renato e Ali, e os outros que estão aí com a gente, né? A Samira e os outros que estão aí também, o tanto que Deus é maravilhoso, né? De colocar as pessoas certas na nossa vida. E a gente não tem a dimensão, né? Quando eu comecei a namorar com a Joelma, eu encontrei com ela descendo a rua da igreja. E aí eu, do outro lado do passeio, eu olhei para ela e falei com meus amigos, é aquela ali que eu quero para casar. E assim foi. E aí a gente começou a namorar e foi namorando, namorando e até casar. Então, assim, como que Deus é perfeito em tudo que Em faz, né? tudo. E aí a gente voltando um pouco atrás, que o Ali estava comentando, né, sobre nossa vida cotidiana. Se a gente parar para pensar, né, com nossas esposas ou com vocês mulheres que estão aí com seus maridos, para pensar o que, né, o que está escrito aí no capítulo 15, por que você se casou com sua esposa? Reflete um pouco sobre isso, né? O que que te trouxe, né? Que nem eu comentei para Joel, que eu falei para vocês aí agora, como que eu a primeira vez que eu vi a Joel, né? E o que que te trouxe a enxergar sua esposa, o seu marido, pela primeira vez ali, o que que realmente abriu um sorriso, tanto no rosto quanto no coração? Então, uma boa mensagem, né, Ali, para a gente refletir, né? Isso no dia a dia da gente, né? Com o dia todo cotidiano corrido e atrás de tantas coisas, mas depois a gente para pensar e olha para, que nem eu olho para Joelma, às vezes ela dormindo e olho para ela e vejo, né? Aquela menininha descendo na igreja que eu me apaixonei e sou apaixonado até hoje. Glória a Então, isso é Deus. maravilhoso. Glória a Deus, Deus é maravilhoso. Fabrício, é difícil, né? É difícil reconhecer que quando a gente critica, a gente julga e a gente falha em enxergar as virtudes e foca nos pontos negativos da pessoa, a gente faz o quê? Transforma para o lado ruim o nosso ambiente, né? Que a gente vive nesse ambiente e a gente... E o pior, a gente bloqueia os dons. Quem respeita, floresce. Quem essa revelação, como acontece esse respeito? Quando você dedica o amor, quando você elogia,
quando você respeita. Não é na crítica, não é no julgamento. Então, como é difícil, mais uma vez, nós reconhecemos essas atitudes que influenciam negativamente o nosso próprio ambiente, não é isso? Dando uma dentro aí, olha, eu achei muito interessante isso que você falou, e justamente, viu? O que a Joelma me mudou não foi na briga, não foi na brigando, não foi me criticando, mas a partir do momento que ela começou a me elogiar, né, os pontos positivos. E aí eu fui mudando, e aí eu fui me vendo qual tão maravilhosa mulher que eu tenho do meu lado. E aí eu comecei a atinar, falei, ó, se eu não começar a prestar atenção, eu não começar a me virar um homem, um sacerdote dentro da minha casa, eu vou perder essa mulher. E essa mulher não encontra em qualquer lugar, ela é única. Então Deus escolheu ela para mim. Então assim que nem o Ale realmente disse, é verdadeiro, viu, Ale? Bacana. Amém. E você, mulher que está aqui nessa live, saiba que Deus, na sua palavra, ele fala que, como o Fabrício já falou, ou a Joelma, um dos dois, que a mulher sábia edifica a sua casa, né? E a tola destrói com as próprias mãos. Então, assim, por mais que você esteja nessa live e você não goste do que eu vou falar agora, o homem pode ser o cabeça, mas a mulher é o pescoço. E é ela que direciona o homem para aquilo que ele vai fazer. Então, você tanto pode elevar o seu marido e colocar ele para sentar na mesa dos príncipes e dos reis, como você pode derrotá-lo, né? Tudo com a sua língua, com as suas atitudes, com as suas ações, né? Então a mulher, ela foi feita a parte mais frágil mesmo, mas é ela que tem que direcionar o marido em amor, né? Você pode ver que eles, tanto o Alexandre, tanto o Alê, quanto o Fabrício, eles disseram que tudo aquilo que precisou ser mudado, foi feito com palavras de mansidão, né? De paciência, de amor, né? Porque na chapuletada ninguém muda, não. Não vai. Quer falar alguma coisa, João? Pra gente ir para a parte final, já antes que o Instagram derrube a gente. Eu, Olha, eu passou tão vendo, rápido. vendo os meninos, né, Renata? A gente também tem que fazer uma propaganda para os legendários, né? Que também É, ensina, né? Que ensina os homens a valorizar mais as mulheres, né? A fazer esse encontro verdadeiro com é Cristo. isso. Então, as mulheres, eu acho assim, pro Fabrício mudou muito ele, sabe? Pra gente, assim, foi maravilhoso pro nosso relacionamento. Eu vejo que ele consegue ver na família dele, a gente também conseguiu ver a importância dele, valorizar mais um ao outro. Então, A achei falta que que eles valeu muito fazem, né, nos 3 dias que estão falta que, fora, meu Deus do a céu. falta que eles fazem e a transformação que faz, né, pra gente. Eu achei assim, o Fabrício aprendeu até a trocar o chuveiro. Então, foi muita coisa, né, que Ó, eu Lê, dei, fica a dica, Lê. é, Poxa, que a que gente eu tem. fiz aí aqui na mudança? Nossa. É, porque muitas das vezes a gente fica carregando malas, né, que a gente não precisa carregar, pesos que a gente não precisa carregar, se a gente equilibrar tanto na parte em todos os ambientes que a gente tiver, se a gente souber não dar tanta importância a coisas pequenas, a coisas fúteis, em relação à amizade, ao trabalho, ao casamento, a gente pode ser muito mais feliz. Então, para aquela pessoa que está aí triste, que acha, vendo problema em tudo, vendo dificuldade em tudo, peça a Deus para quebrantar seu coração, para mudar seu coração, para fazer um coração semelhante ao dele, porque a vida se torna muito melhor na presença do Senhor, né? A partir desse encontro que a gente tem com Deus, tudo fica mais leve, né? Fica mais leve para viver os relacionamentos com o filho, com o casamento. Então, a minha dica para todos é essa, né? Fazer muita oração e pedir a Deus para mudar verdadeiramente os nossos corações, tirar as vendas, né? Para que a gente possa enxergar tudo que está acontecendo, que está nos impedindo de viver o sobrenatural de Deus para a gente. Amém. 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 Eu falei que o Vamos. Alê não troca chuveiro, mas o Alê, a gente acabou de fazer uma mudança e ele me surpreendeu bastante em muitas coisas, assim,
caixinha de ferramenta foi para a mão dele, né, amor? Chave de fenda, grandes Ale, isso coisas. foi depois ou antes de você virar legendário? Foi depois, Foi. foi Não, foi antes, depois. né? A Foi antes? mudança foi Não, antes. que você pegou no batente mesmo foi depois. É. Pegar a mala da minha mão foi depois. Oh, mas você acredita, Renata, que né, eu já tenho um tempo tô no Legendário e sou um dos organizadores aí daqui da minha cidade, né? Eu administro aí a ADM, né? O Ali já Olha que sabe. legal. É 30% das inscrições quem faz é a mulher, você acredita? Olha A gente só. está saindo um pouco aí fora, mas é realmente para poder trazer esse sacerdote para dentro de casa. Mas a Samira falou um negócio bacana aqui que eu li. A gente, né, as esposas orando pelo marido, tá orando por ela mesma, né? O que a Joelma comentou ali Exatamente. também, né? Eu acho Exatamente. muito bacana. E E uma mandando um coisa que a abraço gente aqui tem. para Paulinha, nossa amiga. Pode mandar. Mandando Pode falar de um novo, abraço aí para porque eu Paulinha, né, cortei Joelma? você. Não, é sobre a Samira, o que ela falou, e eu achei muito interessante, né? E o que a Joelma falou também. A partir do momento que a gente ora pelo nosso marido, pelo nosso cônjuge, né? O marido, a esposa ali, quem está aí como mulher também, você está orando para si mesmo, né? Você está pedindo bênção para você mesmo. Então, muito interessante isso. E o orar juntos, a gente tem. A gente, assim, ainda precisa melhorar muito, eu e o Alê. Mas essa semana mesmo a gente já orou 2 vezes juntos, essa semana que começou agora, joelho no chão, nós dois. É muito importante, porque existe um poder, né, na oração do casal. Então a gente tem ajoelhado aqui e coloco a minha mão sobre a mão dele já de joelho no chão, e ele ora um pouco, eu oro um pouco. E isso tem transformado a nossa casa, as nossas vidas, o nosso casamento cada vez mais. Então, assim, a gente ainda tem muito que aprender, muito que crescer, mas eu vejo que Deus tem nos abençoado cada dia, né? Ver olhar para trás e ver o tanto que a gente já bateu cabeça, o tanto que a gente já brigou e já discutiu por coisa tão tonta, né? O tanto que a gente já dormiu de costas um pro outro. Então, viver a vida como se realmente hoje fosse o último dia da sua vida, né? A gente fala muito isso, mas a gente vive pouco isso, né? Se É, realmente hoje fosse. A gente ouviu o testemunho de uma amiga nossa lá de Campinas, que o marido deu um beijo nela e ele tinha um helicóptero, né? Ele gostava de helicóptero e ele tinha um helicóptero e ele foi com um amigo ali. Ele foi ali e já voltava, né? E ele acabou indo e ele não voltou. Então, às vezes o Alê sai daqui de casa e ele fala, vou ali levar o Daniel na escola, né? Eu falo, amor, me dá um beijo. Ele fala, mas eu só vou ali, eu já volto. Eu falo, não, mas me dá um beijo, porque pode ser que você vai ali levar o Daniel na escola, mas você não volte. A gente nunca sabe, né? O de repente de Deus, ele acontece nos dias comuns, né? Ele acontece a qualquer momento, né? Então a gente tem que, eu falo pro Ale, a gente tem que ser de verdade, a gente tem que existir congruência naquilo que a gente fala, naquilo que a gente faz, né? Nós não somos perfeitos e nunca vamos ser, mas dia após dia a gente tem buscado nos aproximar mais do Senhor para que a gente possa ser uma cópia, né? A gente possa ser um imitador dele aqui na Terra. É, você falou um negócio a- bacana, só para a gente faz isso aqui, ô, Renata, todos os dias, sabe? Nós temos duas filhas, né? A Maria Eduarda, de 14 anos, e a Isabela, de 7. Toda noite, antes de dormir, nós ajoelhamos ao redor da nossa cama e oramos a Deus para abençoar. Isso, depois que a gente tem feito isso, realmente parece que tem as dificuldades quando aparece, Deus já resolve. Então, Vamos isso é amém. forte. Ó, fazer isso aqui também, hein? ó, Ale, desculpa aí, vai lá. Não, eu vou para a parte final já, e aqui eu vou encerrar minha participação, agradecendo mais uma vez a presença de vocês. E eu li algo essa semana que me fez refletir bastante, né? Quando o ouro, né, o ouro bruto, ele é retirado da terra, a composição do ouro faz parte a impureza. Então, para você pegar o ouro puro, você vai ter que lançá-lo ao fogo e o fogo vai excluir a impureza.
Aí o autor encerrava dessa explicação, ele falou assim, né? Então, procure o ouro nas pessoas e não sujeira. Desenvolva o que elas têm de melhor. Então, para encerrar esse capítulo, né? Você que está aí nos assistindo, às vezes você só está olhando a sujeira do outro. Você não está olhando o ouro do outro. E quando você não olha, não reconhece o ouro do outro, você que está perdendo um ambiente sadio, você está perdendo que essa pessoa que está do seu lado desenvolva o seu dom, revele o seu dom. E quando essa pessoa vai revelar o seu dom, vai reverberar em você. Você será o maior favorecido. É. Nem a pessoa, você vai. Então hoje, que Deus nos abençoe, que Deus faça com que nós possamos enxergar o ouro e não enxergar a sujeira da pessoa. Amém. Uau. Lindo. Estão perguntando se a nossa live vai ficar gravada. Que live sensacional, que lindo. Deus abençoe grandemente a vida de vocês. Que lindo, isso é poderoso demais. É isso aí, a live vai ficar salva sim no nosso Instagram, nos 4. Eu vou colocar todos nós como colaboradores na hora que encerrar aqui e, a live vai ficar salva sim. O João falou gratidão, Jô, por compartilhar. Que conteúdo maravilhoso. Deus abençoe a vida de vocês. E aqui eu já quero deixar o convite para vocês, Joelma e Fabrício, colocarem o nome de vocês lá para a gente fazer mais uma live juntas, para vocês nos ajudarem aqui, serem mais um braço forte nesse projeto que eu e o Ale, a gente acredita que tenha nascido no coração de Deus, porque não essa ideia de fazermos essa live todas as terças-feiras, ela não partiu de mim e do Ale. Eu indiquei esse livro para a doutora Ariane e para mais uma amiga, a Kátia Volpe, e elas começaram a me dar feedbacks. Tinha algumas. A Kátia mesmo me ligou um dia assim, bem tarde, para falar sobre o que Deus tinha revelado para ela através desse livro. E aí a Ariane falou: por que que vocês não fazem, né, uma live sobre esse livro? E aí nós começamos a fazer, lancei lá no grupo do Jejum, mas, como diz na palavra de Deus, grande é o trabalho e poucos são os trabalhadores, né? Verdade. Então, coloquem o nome de vocês lá, se vocês puderem fazer mais uma live conosco lá, né, amor? Pra gente fazer mais uma, que Vai foi ser um uma grande honra, um prazer. grande prazer fazer essa live nós 4, muito gostoso mesmo. Que Deus abençoe a vida de vocês, a casa de vocês, os filhos, os 2 filhos, o trabalho das mãos, né, o relacionamento com Ele, a saúde, todas as áreas. E dizer que foi uma alegria mesmo fazer essa live com vocês. Eu gostei demais. Depois de um dia super corrido, cansativo, foi um refrigério aqui para mim. Nós que agradecemos, viu? Muita gratidão pelo convite. Foi maravilhoso, e serviu muito para mim, viu? Primeiro me tratou para eu conseguir estar falando aqui. Então, nós aceitamos, sim, né? Tiver a próxima oportunidade, nós aceitamos, agradecemos, agradecemos a Lê, viu, Ale? Amém. Muito obrigada pela oportunidade. Que Deus abençoe também sua família, os seus filhos, o lar de Amém. vocês, essa nova estadia, né? Que seja assim, sob a Amém. presença do Senhor, né? Que Deus esteja sempre lado a lado com vocês e que as pessoas possam ver Jesus através de vocês, viu? Amém. Vocês, a cada dia cresçam mais e mais nessa parte da espiritualidade, Amém. viu? Eu Muito recebo. obrigada. Nós, a gente não tem nem palavras para agradecer. Amém. Obrigada a todos que deram, né? Estiveram aqui até o final, dedicar esse tempinho para nos escutar, né? Para ouvir do Senhor, porque é o Senhor que fala através da gente, né? Espero que tenha atingido várias pessoas, que seja no intuito do Senhor, para cada pessoa que nós falamos aqui. Amém. Quer dar tchau aí também, Fabrício? É Depois nós vamos verdade. bater uma foto. Sim, vamos sim. Foi um grande prazer, né? E né, a gente está participando aí com vocês, né? Renata, ali, de grande amor, né? E muito obrigado mesmo por ter nos convidado. E Deus, assim, vai abençoar a gente que
no próximo nós vamos estar aí de novo para fazer mais lives, né? É isso Amém. aí. O Glorificar o convite, nome de Deus, né? depois vocês virem aqui conhecer Nova Serrana. Verdade. Ah, nós vamos, amor. Os amigos que convidam a É, gente vai, viu? às vezes eles se arrependem, porque a gente vai mesmo. Não, Eles não se de maneira arrependem, não. É alguma. brincadeira isso, Dolê. Mas assim, Não, mas Mineiro agora adora receber visita, servir um pão de queijo. que vai ser um gostoso. Eu prazer. falo, olha, se você não quiser que eu vá na sua casa, você não convida, porque se Não, você já tá, convidar, né, amor? E já às tá vezes a gente vai rápido, convidada. né, amor? É. Às vezes a gente vai Já estamos até esperando. rápido, né? Já Já estamos tá tudo esperando pronto, Vocês você. já tá também, tudo viu? pronto. Vocês também. Vocês estão convidados para vir para cá. E eu já falei pro Fabrício pegar o Alê para eles trabalharem juntos pro Senhor, né, Fabrício? Sim, sim. Amém. Mais Vamos lá. ainda. É verdade. Vamos É verdade. bater uma Deus, foto, Deus então, vai nos nós quatro. capacitando, né, Ale? Vai. Cada dia, né? Um pouquinho, né? Testando o caráter e assim vai. De passo em passo, né? Passo em passo. Amém. Amém. Bater uma foto, então. Vamos lá bater a chapa lá. Vamos bater. Bater outra que a Joelma fechou o olho. Gente, obrigado mais Muito uma vez, viu? Então, obrigada, boa Deus noite a abençoe. Tchau, Grandemente tchau, abençoado. gente. travada. Gente, Até deu a uma próxima travada. terça-feira, se Deus permitir. Ah, Tchau, é. tchau. Terça que vem nós estaremos aqui. Joelma, pega a lista lá no grupo do jejum e coloca uma data para vocês lá. Acho que já tá para julho ou agosto, mas já coloca o nome de vocês, caso vocês aceitem o convite, tá? combinado. Muito Tchau, obrigada. tchau. A gente Tchau, tchau. agradece. Tchau, tchau.